Amados, boa noite. Que bênção, muito bom. Estamos na nossa 99ª aula. Aula, digo porque costumava, não? É nosso encontro espiritual. 99 sextas-feiras estamos batalhando, estudando as obras da codificação. E é claro, cada vez que nós nos encontramos, cada sexta-feira, é sempre um manancial de bênçãos. Por quê? A gente passa a refletir mais nas colocações do dia a dia. E o que traz para nós o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Muito bom, muito bom. E eu quero aproveitar, nessa sexta-feira, que antecede 2 dias ao Dia dos Pais, não é? Aqueles que têm o seu pai ainda na matéria, olha, curta, fique com ele e é uma bênção. Aqueles que têm o seu pai, como eu, na pátria espiritual, aí, lembre dele com carinho. Tudo de bom que ele fez. Hã? A oportunidade que ele deu de você reencarnar, porque não é só, nós comemoramos a mãe, mas o pai tem que ser lembrado muito e bem. E assim, nós parabenizamos todos aqueles, os pais biológicos, não biológicos, enfim, que Jesus continue abençoando a todos, porque todos terão que dar e prestar conta do que fizeram dos seus filhos. É tudo lindo. Então, abraço a todos. Além do que, quando eu conversei esses dias com a minha amiga, colega e irmã, Maria Carolina do Nascimento, eu estava dizendo a ela que esta parte do Livro dos Espíritos, a influência dos espíritos no mundo corpóreo, é muito necessária. Mas por que é muito necessário? Porque nós vamos entendendo de coisas que parecem pequenas e que tornam um tumulto numa prosa, uma criança que desobedece atentamente seus pais, não vou à escola, não faço isso, não faço aquilo. Será que é por ele? Ou será que é a influência dos espíritos que querem vê-lo na aflição? É tudo para pensar, não é? Estamos nele. Mas que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, os seus estudos, as pessoas que o cercam, enfim. Que bênção estarmos atrelados aos amores do passado ou aos menos amores do passado. Muita paz, vamos continuar. Mas olha, chegando aqui, Antônia Pavani, boa noite, querida, muito boa noite. Marcos Serafim, meu querido, lá de Araraquara, tá, apostos, né, Marcos? Estamos cada vez mais trabalhando. E aí, em se instruindo, a gente vai percebendo assim, já não tomamos, às vezes, muitas atitudes que tomaríamos sem o conhecimento da doutrina. Eu falo isso por mim, entende? Então, nós vamos ver lá. Do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o capítulo 9 do segundo livro, Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, familiares ou simpáticos. Então, um trabalho fenomenal essa obra. Oi, Inês, linda. Boa noite, queridas vivas. São Paulo, filharada querida. Que bom. Então, vamos para o Livro dos Espíritos. Deixa eu recomendar para você uma coisa simplesinha. Deixe sempre, durante a nossa prosa, um copo com água, entende? Que o seu espírito protetor
porque estamos vendo aqui, e alguns benfeitores espirituais irão fluidificar. E depois você sabe que a água é o único elemento que recebe os fluidos. Tá? Isso é comprovado. Então, a água é remédio, tá bom? Põe aí para fluidificar. Vamos ver lá. Nós estamos na questão 495, olha, capítulo 9 do livro 2. Você sabe, meus amores, que quando terminar esse capítulo 2, nós vamos falar do livro 4, no livro 4, nós vamos ter algumas colocações da lei divina ou natural, mas depois nós vamos ter as leis morais. Mas quando eu terminar a questão 701, vamos supor, eu vou, depois vocês me deem um alô aqui, se aprova ou não aprova, retomar o livro 2, porque é impressionante a intervenção dos espíritos no mundo corporal. É muito importante conhecer. Você não vai decorar questão por questão, mas pelo menos você vai ter assim, se alguém fala uma coisa na sua casa que você não gostou, você vai refletir para dar uma resposta. Porque se você entrar na contenda, não pode, entende? Então vamos ver lá. 491, ainda falando dos espíritos protetores. O espírito, pergunta, o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Presta atenção. Resposta que os espíritos dão. Olha, é triste. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Então você pensa comigo. De repente você acha que você tem que ser obedecida em tudo na casa. Aqui quem manda sou eu. Já começou errado. Nós somos iguais. Mas começa assim. Aí o seu marido ou seu filho fala uma coisa, mas mãe, a senhora precisa mudar, porque assim... Aí, se você passar por uma reflexão, você não responde à altura, como você gostaria. Você vai ficar até quieta. Aí, se há um espírito obsessor inculcando na cabeça dele, faz isso, judia de sua mãe, porque é meu inimigo do passado, sei lá o quê, mas você não atendeu, ele sai, vai embora. Mas se você atender, ele se satisfaz. Ele fica feliz, se vinga de alguma coisa do passado. Ou então, como disse a Maíse Braga, não, ele tem uma inveja do que você é, como mãe, como espírita, como trabalhadora. Entende? Então, gente, é por isso que temos que estar com os conhecimentos aqui. Oi, Silvia amada, já vi as coisas, amanhã eu converso com você. Kátia, querida, que bom, Kátia, que bom que você está com a gente. Então, a pergunta é, se os espíritos abandonam quando a gente está rebelde? Resposta, ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos superiores, inferiores, é mais forte. Você vai atender o que eles querem. Olha que tristeza. É sempre assim. É sempre assim. Na mínima coisa na nossa casa. Entende? Aí, todavia, tem um mas aqui. Não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem que fecha os ouvidos para ele. Aí, o que acontece? Ele retorna desde que chamado. Olha que bom. Quando você vê na aflição das confusões domésticas, entende? Então, aí você toma uma atitude inadequada, arrepende,
Ele já saiu de você. Ah, mas se arrepende. Ah, meu espírito protetor, me protege, vem ter comigo. Ah, ele vem, ele volta. Entende? Ui, chegou aqui o meu gato. Hoje é dia dos gatos, né, Kátia? Ele veio ver a live. Vem aqui, olha, Rico, vem aqui. Vamos para a 900, a 400, e ainda na questão 495 ficou bem claro. Ele nos abandona quando nós tomamos atitudes inadequadas. Mais arrependido, e você chamando por ele, ele retorna. Ele retorna. E é por isso que, normalmente, um pai de família, uma mãe de família mais centrada, tem menos confusões no lar. Né? Tem menos. Vamos lá. E aí, completa assim essa questão. A doutrina dos anjos guardiães, velando sobre seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime. Quer dizer, o Espiritismo vai esclarecer isso. Mas eu fiquei pensando outro dia. Vocês acham que alguém tem na sua casa aí de tempos antigos uma foto do anjo da guarda protegendo duas criancinhas numa ponte? Eu acho linda aquela foto. E o anjo tem até asas, indicando que dá superioridade espiritual, entende? Então, aí, a doutrina dos anjos, eles velam pelos seus protegidos. Basta você se conectar com eles. Por longa data, não pensei nisso. Mas agora, com a idade chegando, olha que caí, meu espírito protetor, dá um jeito nisso aqui, conserta logo, não é? Então, aí, vai saber por que aconteceu, não? E aí ele diz assim, não vemos sobre a terra um pai velar sobre o seu filho, ainda que estando longe, ajudá-lo com os seus conselhos, por correspondência, etc. E tem mais. Quantos pais, quantas mães não têm paciência com o drogado, com aquele que é excluído, que não quer estudar, mas veja bem, a atitude que eles tomam são sobre as influências dos inferiores. Eu sempre digo, ninguém bebe sozinho, ninguém se droga sozinho, ninguém come sozinho, ninguém traz sozinho. Então, eles estão aí, e eles se comprazem. E o seu protetor sai do lado. O que vai fazer? Até que você mude. E quando você muda, aqui está. E aí está dando uma comparação, sabe que não tem nenhum pai, nenhuma mãe que abandone o seu filho. E mesmo com problemas, mesmo, está sempre, sempre acudindo, aconselhando, falando, até que ele se apruma e o anjo da guarda dele também retorna. Então, né, Douglas? Lindo. Boa noite, meu filho. Tudo bem? Célia, Janes, meu amor. Logo a gente se encontra. Leuzinha, maravilhosa, trabalhando às quintas-feiras, às segundas. Estela Novelli, aí, de Jundiaí. Olha que lição, Estela. Olha cada coisa. E aí, nessa questão, completam assim. Não vemos sobre a terra um pai velar sobre o seu filho, ainda que esteja longe, através do telefone, conselho e tal. Que haverá então de espantoso em que os espíritos possam guiar aqueles que tomaram sob sua proteção de um mundo a outro, visto que para eles a distância que separa os mundos é menor do que se separa sobre a Terra os continentes. Então, o mundo espiritual é ali, está perto, é ali. E o mundo da matéria aqui. Muito bem. Não tem eles, por outro lado, olha o quê? O fluido cósmico universal, tudo é fluido, que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso de transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o veículo de transmissão do som. Quer dizer, o pensamento plasma e toma forma. Daí a necessidade,
sempre de pensar positivo. Ah, mas o meu filho não tem jeito, não sei o que eu faço. Não, mas ele vai mudar. Você vai usar a lei da atração e falar assim: o meu filho é ótimo, o meu filho é ótimo, o meu filho é ótimo. Ah? A minha esposa é compreensível? Ela não é, mas vai ficar. Por quê? Começamos na segunda-feira, em O Livro dos Espíritos, aqui é o capítulo 25, pedi e obtereis. O que é isso? Só está no livro lá? Não. É para você usar essa lei, fazer uso dela. Então você vai só positivar com referência a tudo. Esse negócio vai dar certo, isso vai dar certo, o meu gato vai sarar, o meu gato vai sarar. Você vai pensar para o universo responder para você nessa positividade. Impressionante, é uma lei. A lei da atração é uma lei. Então, mas Jesus há 2000 anos já falava isso. E a gente chegamos até nessa idade que nós estamos, falando pouco disso daí. Não, tem que ir em frente, tem que positivar. Ah, mas fulano gosta de mim. Fulano gosta de mim. Ele gosta, ele me aceita. E assim por diante. Você vai transformando o seu interior. Você se melhorando, os amigos espirituais estão com você, e aí tudo vai solucionando. É impressionante. Do que reclamar, do que não aguento mais, Deus me abandonou. Não é nada disso, não é nada. Tira isso da sua cabeça, tira, tá? Então, está bem explicada essa questão 495. Veja bem, eles abandonam alguma vez o seu protegido, claro. Se você está disposto a fazer alguma feiura no trabalho, com as suas funcionárias, ele te abandona porque você não vai ouvir. Ele não consegue estabelecer um canal com você. Mas quando passa você, meu Deus, por que eu comi tanto? Não? É? Por quê? Por que eu vou beber 3, 4 cervejas e depois do dia? Não, domina aquele dia também. Como agora? Cadê? Comer carboidrato? Cadê? Comer açúcar? Não. Depois que arrumou o problema. Quantas orientações espirituais devemos ter tido e não fizemos? Porque tudo parte do nosso interior. E aí, na questão 496, olha, família espiritual, o espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo o bem, olha, veja bem, pode lhe fazer o mal. Pensa comigo. Se quando nós vamos reencarnar, um espírito é designado para nos auxiliar, você acha que é do bem ou é do mal? Então a pergunta é capciosa, ó. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo bem, porque não consegue, a gente não dá a brecha para isso, pode lhe fazer o mal? Resposta: os bons espíritos não fazem o mal. Deixam que o façam aqueles que o tomam seu lugar. Então, acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunham quando é vossa a falta. Então, veja bem, se eu tenho um comportamento inadequado dentro dos princípios de moralidade, claro que meu espírito protetor, tchau, Vanderlei, tchau. E aí, ele vai me prejudicar? Não. Ele é do bem? Claro. Todos os espíritos protetores nossos são melhores do que nós, entende? E ele se afasta. E com quem nós ficamos? Com os inferiores. Por conta de quem? Nossa. Conta e risco, nossa. E vamos alertando assim. O que o Simonetti me ensinou. Você come com os espíritos, você bebe com os espíritos. Claro, coloca a garganta fluídica aqui e fala, come, come, come. E aí, a glicose sobe, sobe, sobe. Você vai fazer o quê? Tomar injeção. Olha, é muito lógico isso que estamos conversando. É super lógico. Então, essa questão está bem esclarecida também. Se eles se afastam, ele não vai nos fazer o mal. Mas aí nós demos a oportunidade
para os menos esclarecidos se aproximarem, a culpa é nossa, só nossa. Vamos em frente. Na 497. O espírito pergunta, o espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe desejar o mal? Coitado, né? Vai fazer o quê? Se é a gente que toma atitude. Hã? A cada um segundo suas obras, né, Douglas? Então, a culpa é nossa. Então, a pergunta é bem lógica. Deixa eu catar aqui. Ó, o espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe fazer mal? Claro! Há de ter união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Gente, é impressionante como eles são organizados. O Richard Simonetti, num livro, ele contou um texto, A Rasteira. Bom, bem rapidinho, não quero gastar 2 minutos nisso. A Rasteira. Um casal, um marido de 50 anos, mulher de 45 anos, uma filha de 19, um filho de 17. Bom, na espiritualidade inferior, o chefe, um dos chefes, disse, vai lá que aquele cara me atrapalhou em outras vidas, você vai acabar com tudo lá na sua casa, vai. E ele veio, o pau mandado veio, e os protetores deles aqui, acho que não estavam tão alerta, porque eles não estavam querendo. Chegou, entrou na casa. Ah, foi no homem. Ó a intuição. Se ele deu a intuição, é porque o protetor não estava perto, está vendo? Ah, você, idiota, você, uma criatura de 50 anos, bem-sucedido, faz o seguinte, a sua secretária te ama, ela tem 30. Olha sua mulher, que bagaço, 45 anos, está caindo nos pedaços. O homem olhou para a mulher, nossa, como ela está feia mesmo. Meu Deus. Chegou da mulher, tarará. Você viu que a casa estava sob evangelho no lar, oração todo dia, essa coisa e tal. E chegou na mulher e falou, sabe, o seu marido não te ama, você está feia. Ele está com a moça lá no escritório dele, a mulher. Ficou horrorosa, meu, o que eu vou fazer, não? E aí, começaram, se chegava cedo, brigava, porque ela não confiava mais, se chegava tarde, brigava, não confiava mais. E aí, então, os espíritos felizes foram na moça, gente. Secretária, 30 anos, você não vai arrumar ninguém. Ou você já está com 30 anos, já é figurinha descartável. Então, pega o seu patrão de 50, porque ele te ama. E a moça, quando ele chegou, o senhor quer um cafezinho? Já mudou a postura com ele. E aí começou um romance. Muito bem. E aí a balbúrdia se instalou na casa. A mulher brava, ele brigava. Se chegava cedo, era para tapiar o tempo. Falava, não estou com ninguém. Se chegava tarde, é porque... Bom, e o espírito ali, instigando tudo. Chegou na moça. A moça se arrumou para sair e ela, muito recatada, falou, escuta, você, cadê o batom? Cadê o decote? Cadê a saia curta? O que é isso? Você não vai achar ninguém. A moça se olha e fala, é mesmo. Você veja como os espíritos protetores estavam ausentes daquele local. E ela, então, não, eu vou me arrumar. Batom, não sei o que lá, deixou a blusa decotada, a saia curta. Quando ela desce a escada para ir passear, o pai olhou. O que é isso? O que é isso? Essa postura sua, essa roupa indecente, pode voltar. Eu não vou voltar. Olha a influência dos espíritos inferiores. Não vou voltar. O senhor trai a minha mãe é uma idiota, não vou. Saiu. E o espírito inferior coloca na frente dela uma pior pessoa. Tudo bem. E o espírito inferior falou, escuta, agora falta o menino. Deixa eu ver o que ele quer. Ah, ele quer dirigir, o pai não deixa. E o pai, porque estava super agora atordoado com tanta desavença, foi tirar uma madorna durante a tarde. E o menino viu o pai descansando. E o espírito chegou para ele, pega a chave. Pegou a chave do carro. Saiu, não sabia dirigir.
saiu. O primeiro poste, a primeira esquina, bah, quebrou a perna. Hospital. E o pai, o que é isso? Quem mandou você dirigir? Olha aí o que aconteceu. Bom, ficou aquela balbúrdia naquele lar, ausente dos espíritos protetores, por conta e risco de todos. Alguém orava? Alguém fazia evangelho no lar? Alguém? Nada. Então, muito bem. E o espírito sobe e fala com o mandão. Uma bênção, tá uma anarquia, e pode deixar que logo está tudo se matando, um ao outro se matando. Muito bem. E o espírito? Muito bem. Passou um mês, passaram 2. O chefe, volta lá. O que aconteceu? Não passou ninguém aqui que morreu, não vi ninguém que desencarnou. O espírito volta. Chega lá, não consegue entrar, porque espírito menos esclarecido não atravessa a porta. Precisa abrir, precisa abrir. Não consigo entrar. O que será que aconteceu? Disse o espírito. Vamos ver. Daí um pouco sai o marido e a mulher, de braço dado. Vamos ver onde que eles vão. Olha, voltaram para o outro. Seguiram, ele seguiu, perdão, e aí viu que eles entraram no centro espírita. Ele ficou no fundo, falou, nossa, olha que eles vieram. E estava sendo uma pregação sobre a beleza do evangelho no lar, para escudar o lar das inferioridades. E aí o espírito pensou, e os 2? E a moça? E o menino? Daí um pouco eu vi os 2 chegando no centro, sentando para tomar passe. Ele quis seguir, voltar, entrar na casa. Não conseguiu. Voltou. Chegou para o chefe. Chefe, aconteceu um desastre. O quê? Foram para um tal de centro espírita. E agora não tem jeito de entrar lá, não tem jeito de fazer nenhuma maldade, não tem mais nada. Começaram a fazer um tal de evangelho no lar. E aí o espírito-chefe, você não tem jeito, você tem que ser mesmo, levar muitas lambadas, e judiar do espírito do pau mandado. E aí ele falou, não vou fazer isso. Vamos esperar uns 3 meses. Por quê? Porque eles vão parar de fazer o tal evangelho, vão parar de tomar passe, vão parar de tomar água fluidificada e aí a gente dá uma rasteira e volta com tudo. Está aqui exemplificado tudo que a gente está estudando. Entende? E o Simonetti, maravilhoso, colocou esse conto chamado A Rasteira. É o Richard Simonetti, que de Bauru, que já desencarnou. Então, o espírito protetor nosso nunca vai nos fazer mal. Ele só deixa a nossa sintonia para com as coisas. Quando? Toda hora. Todas as suas escolhas, em todos os lugares, é assim, é assim. Impressionante, né? Então, essa questão também está bem resolvida. Na 497. Já vimos. 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido transviar-se na vida, é por falta de força da sua parte, ou na luta contra os espíritos malévolos. Bom, a escolha é livre. Você sempre vai escolher com quem você quer estar. Entende? Mesmo que você não tenha um relacionamento pessoal, presencial, através do pensamento. Então, aí está sempre assim. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido transviar-se na vida, não é porque ele não tem falta de força, não. É porque ele não pode mudar a nossa postura diante do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. Olha que difícil. E muitas vezes, sempre digo, o primeiro pensamento é nosso, o segundo já não é.
Pode ser de um espírito seu protetor, de um esclarecido, e pode ser do menos esclarecido. Principalmente, gente, que eu tenho notado, nas prosas coloquiais dentro de casa. Entende? Principalmente. Eu não posso falar da linguagem espírita que nós estamos falando aqui para a família espiritual, para o meu marido. Ele é maravilhoso, mas quer tomar passe, quer orar à noite, entende? Tudo certinho. Mas se vai começar a fazer essas colocações que estamos fazendo aqui, mas não é bem assim, eu já fico quieta. Por quê? Respeito o pensamento dele. E não vou mudá-lo. E ninguém muda ninguém. É a mesma coisa, vocês que são pais e mães, com os filhos. Se você quer uma coisa na hora, você vai procurar fazê-lo. Porque, de repente, você pede. Mas agora eu não posso. Então, você já não vai gostar. Mas eu fiz tudo para você e você faz isso para mim. Fica quieto. Porque as forças do bem vão estar conosco, mas as forças do mal também. E vai depender do quê? Livre-arbítrio, escolha nossa. Um cuidado absoluto, tá? Mas só no lar? Não. Nos templos cristãos, veja bem, mesmo dentro da casa espírita, dentro do templo católico. Mas parei de ser, por exemplo, parei de ser, como na igreja católica tem as pessoas que ajudam o padre. Não, porque eu não concordo com ele. Não tem que concordar. Você tem que seguir o ritual da igreja católica. É por isso que você está lá. Você não vai, entendeu? É isso aqui, é isso aqui. Bom, então, a última questão que nós vamos ver. Nós vimos, então, quando o espírito protetor deixa seu protegido transviar-se, não é por culpa dele, culpa nossa. Culpa nossa. Já contei a história. Aí, ainda o Kardec, os espíritos continuam. Não é porque ele não pode, porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Porque a dor educa. As cabeçadas que nós damos educa. Nós vamos mudando paulatinamente, entende? E aí, ele, o espírito protetor, o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são escutados. É, portanto, uma fraqueza nossa, uma negligência do orgulho do homem, que dão forças aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes opor à resistência. Tudo que ocorre no campo educacional, no campo social, no campo político, no campo da medicina, tudo, você vai vendo isso daí. Você vai vendo dessas colocações aqui. Não dá. Nós temos que fazer nossas escolhas. Muito, muito. A última questão da noite. 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não há alguma circunstância que, sem o abandonar, o perca de vista? Resposta. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto do seu protegido. Então, fico pensando quando eu estudei isso daqui, presta bem atenção. Será que o Chico precisava, todavia, do espírito protetor estar do lado dele, sendo que o Emmanuel era aquela fantástica? Não? Mas era uma criatura do bem, do amor, da caridade, da luz, não? E o Divaldo, embora tenha sido iluminadíssimo, e era perseguido pelo Máscara de Ferro por 30 anos. Mas o Douglas vai falar sábado sobre o suicídio. E até isso, o nosso querido Divaldo tinha pensamento por causa dos espíritos inferiores. Não fez. Mas quantos hoje sucumbem, ouvem os inferiores e entornam o caldo e pensa que vai ficar livre do problema e arruma mais e mais e mais e mais problemas. Então, tem circunstância, quando o espírito está melhorado,
Não é o nosso caso, viu, Douglas? Viu, Célia? Ainda não é, viu, Kátia? Quando ele está bem melhorado, o espírito protetor não precisa estar presente. Porque sabe que essa criatura vai fazer as escolhas corretas, as escolhas certas, dentro da moralidade cristã. Não é ser espírita, católica, não é dentro da moralidade cristã e o que manda a sua consciência, porque as leis morais estão todas na consciência. Tem sempre ali. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe quando você magoa uma pessoa com palavras, com um olhar. Você sabe. Só que o orgulho é tão grande que a pessoa não é capaz de... A senhora me desculpe, viu? Eu não vou fazer mais. E aí nós temos que atrelar naquela condição. Perdoar não 7 vezes, mas perdoar 70. Não, seja humilde. E fala, escuta, vem cá. Você me desculpa aquilo que aconteceu, não quero mais saber. Limpa o seu interior, limpa. Paramos aqui na sexta-feira que vem, onde vamos ter a 100ª aula, 100 aulas. Nós vamos ver a questão 500, tá bom? Paramos aqui, vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. E, com muita alegria, nós começamos um capítulo muito lindo, capítulo 13. E esse capítulo fala, mas é muito bonito, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Já, vocês vão lembrar disso daí muito bem, ninguém pode falar, eu fiz tal coisa. Você não fez nada. Nós fizemos as coisas. Ah? Não, não tem eu. Aí é o egoísmo altamente derrapando e atrelado pelos bons espíritos. Ah, não tem jeito. Ah? Veja bem, você pode, por exemplo, analisar as pessoas com as quais você convive, o que você vê no jornal, o que você lê. Toda pessoa, quando ela fala, eu fiz, pode... Ah, ela está... Não está certo. Então, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, vamos ver o que fala. Jesus está em Mateus. E a gente vai lá no Novo Testamento e fica encantada, porque tem muitas coisas que eles buscam no Velho Testamento. Eles estudavam muito, não é como a gente que é devagar, devagar. Ah? Vamos ler lá. Então, a fala é essa. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, de Deus que está nos céus. Já está falando, é a fala de Jesus. Depois comentamos, vamos lá. Então, pois, quando derdes esmola, Jesus quem fala, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. Vocês lembram nas passagens de Jesus que, curando alguém, ele falava, não fale disso para ninguém, a não ser para o chefe da sinagoga, para justificar o trabalho do sábado só. Porque não era para ficar falando, olha, ele me curou, olha, ele fez. Não era para falar. Ele, na humildade absoluta, pedia isso. E aqui, vem essa fala. Então, para nós, serve isso, serve. Tudo que você fizer a benefício de alguém, seja ele quem for, não fique falando aos 4 ventos, entende? Eu vejo isso com muita beleza aqui em Bitinga, as ONGs, não? E várias a gente viu surgir, mas não é uma pessoa que trabalhou para isso, foi a comunidade espírita, um bloco, porque ninguém faz nada sozinho, mas em nada, entende? Então, aqui está essa fala.
E, mas eu dou cesta básica, mas eu faço isso. Faça e fecha a boca. Por quê? Porque é o seguinte, como a gente fala para os filhos, para os netos, para os alunos, Deus vê tudo. E Ele vê o que você está fazendo. Se é com amor que você faz, que recompensa você vai ter? A saúde que chega, o filho que se também cura, o neto que entra numa faculdade e, entende? Acontecem coisas, o marido que sai de um câncer, acontecem coisas que até Deus duvida de tão bom que é. Mas por quê? Porque usou, fez isso. Humildemente praticou o bem. Mas, infelizmente, há pessoas assim. Eu não vou ajudar na casa sopa, porque eu já fiz a minha parte. Mentira, nunca. Nunca nós terminamos a nossa tarefa. E Jesus foi claro, o meu Pai trabalha até hoje, Deus, e eu também. Então, é a fala, é o olhar, é o telefonema, é o WhatsApp agora tão assim em voga. E, não sei, um monte de coisa que você pode fazer a benefício do próximo e sem ficar falando para os outros, tá bom? E aí, no item 2, está assim: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E, ao mesmo tempo, um leproso veio até ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o. Ele disse, olha só a afirmação de Jesus, olha a lei da atração. Eu o quero, estais curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Acho isso sensacional. Porque Jesus disse para nós, para aquele povo da época. E hoje, na comunidade espírita fala isso, estudamos isso. Sois deuses. Mas não fica contente não, espera aí. Podereis fazer mais coisas que eu faço. E eu fico imaginando, mas só que as coisas vão acontecendo e você pensa que foi Deus, mas é a sua força, é a sua energia. Todos temos essa partícula divina. Todos temos. Até que aquele que não acredita. Entende? Então, aqui, Jesus, estendendo a mão, disse, eu o quero, estais curado. E, ao mesmo instante, a lepra foi curada. E aí, Jesus lhe disse, guardai-vos de muito falar disto a alguém. Olha a humildade do mestre. Olha a benevolência, olha tudo. Mas ide mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, porque ele conhecia a Torá, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Você vai lá, conta que eu fiz isso, mas só para o sacerdote, porque eu não estou contrariando a lei mosaica. Não, entende? E aí, é o testemunho dele e pronto, acabou. Mas não, olha, eu estou contente porque eu te curei da lepra. Não, nunca nenhuma história da Amélia Rodrigues tem algum lance que Jesus tenha falado alguma coisa. Deise Maria do Prado, boa noite, querida. Aí, nesse lugarzinho do Rio de Janeiro, maravilhoso. Tenho visto fotos suas, linda. Um beijo. E aí, vem um pequeno comentário espírita, porque sempre assim. Fazer o bem sem ostentação, vamos lá. Nós temos os minutos. Olha só. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Por quê? Para ver as coisas de mais alto do que é vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, se colocar acima da humanidade para renunciar
a satisfação de falar, eu curei, eu dei a cesta básica, eu construí tal casa, eu fiz tal coisa. Está aqui. Esperando, falando isso, a aprovação de Deus, não. A aprovação de Deus vai depender do seu interior, do seu desejo de fazer o bem. E só. E só. Difícil, não é, gente? Difícil, não? Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. Está claro? Está claro. Se você está fazendo alguma coisa para aparecer, não, porque eu fiz, porque eu quis, eu construí, para... Não pode, não adianta nada. Você quer aparecer para quem? Porque vamos falar de ONG, toda ONG que tem credibilidade, pessoas que trabalham sempre sobre a ótica moral, não tem que provar nada para ninguém. A própria atividade da coisa já é a prova, já conta, não precisa. Você se justificar, tem pessoa, você sabe, não precisa se justificar, entende? E aí, se a gente quer só a aprovação dos homens, está errado. Porque o que nós temos que pensar é na vida futura. Qual é a verdadeira vida? É a vida futura, é a vida espiritual. Outro dia o Douglas falou bem da horizontalidade, que é a parte material, e da verticalidade, que é a parte espiritual. E uma coisa puxa a outra, e por isso que a Joana de Anjos, a abençoada, está calcando isso daí numa live que o Douglas fez. E grava, por quê? Porque é assim que tem que ser. Não, você não vai fazer bonito para os homens, para a materialidade. Você vai fazer para Deus. Por quê? Fazer ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você. Aí a Carolina me liga, dona Val, precisa arrumar uma vaga, uma criança de 6 anos que mora com a avó, a mãe foi embora. Não pergunto nem se tem lugar. Bota uma carteira lá. Por quê? Estou contando, mas não é para você falar, poderia dizer. Não, porque a gente tem que servir. Tem que servir, entende? Uma ONG não é para... agora não tem vaga. Agora... Para com isso. É para servir. Nós viemos para servir e não para sermos servidos. E a hora que você precisa das benesses do Pai, uma doença ou um problema, você vai apelar para quem? Não é para os homens, você vai apelar para Ele. Você vai falar com Jesus, você vai falar com Deus, entende? E é por isso que tem que tomar e caminhar nessa ótica, nessa lógica. Então, vamos lá. Então, também, quando a criatura faz assim, ela dá mais valor à vida presente, à material, do que pensar na vida futura. Quantas e quantas reencarnações para a gente tomar um prumo? Gente, hoje eu vi da Maíse, essa reencarnação, gravem bem, é preciosíssima, esta. Por quê? Porque o Douglas vai falar no mundo de regeneração, gente, vamos passar. Não vai dar mais para ficar até reencarnando no Brasil, no Brasil, no Brasil. Não. Aqueles que estão evangelizados, estão moralmente crescidos, vão reencarnar nos lugares onde nem a Boa Nova está atenta. Não se fala de Jesus, nem é conhecido. Então, por isso, a preocupação nossa com a vida espiritual. Tá bom? Sem relaxar com a nossa materialidade, é claro. Vamos ver lá. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o benefício irá gritar o benefício sobre os telhados? Bom, então, quantas pessoas também fazem a caridade, mas fica, será que você vai ser reconhecido? Será que Deus vai ver? É com o coração que você faz. E acabou. Não tem que esperar isso. Na esperança de que, Deus vai me acudir porque eu fiz isso. Não, Ele sabe tudo, não? Depois, então, quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem
com ostentação, já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação sobre a terra, pelo bem que fez, pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta senão receber a punição do seu orgulho. Está muito explicado esse item, essas colocações. Nós temos que fazer a caridade, e a gente prima sempre, nossa família espiritual, a gente prima sempre em falar que nós devemos amar incondicionalmente, primeiro. Segundo, instruir-se. É o que estamos fazendo às sextas-feiras, não é? Instruir-se e caridade. E é por isso que esse slogan, fora da caridade não há salvação, porque é o seguinte, é o seu coração que está fazendo isso. Se é com amor, fazer o semelhante que você gostaria que fizesse para você, claro que vem todas as benesses do alto para te socorrer nos momentos mais difíceis. Você vai achar o consolo, o conforto, a resposta, entende? É impressionante. Porque aquela fala que sempre comentamos aqui, a cada um segundo suas obras, é muito importante. Então, nós estamos vendo um capítulo e na semana que vem tem a continuidade disso. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita, é no sentido que você vai fazer o bem e não precisa ficar falando, eu fiz, não, 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 não. Mas acontece em todos os meios. Nós fizemos, nós contribuímos. E assim, nós paramos aqui, lembrando que Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Mas essa caridade moral, essa caridade do coração. A caridade que faz para mostrar para os outros, não adianta nada, não adianta nada. E por isso que nós vemos, assim, muitas pessoas que caminham pela vida e não se sentem realizadas, entende? Por quê? Porque fizeram as coisas para aparecer, fizeram para... Não, para ser notada. Não, não tem nada disso. Não tem nada disso. Você já pensou numa Maria de Nazaré? O que ela fez pela humanidade? Não? Então, é importante. Zilda Correia, boa noite, linda. Então, nós paramos e eu quero, outra vez, desejar a todos os pais do universo, encarnados, desencarnados, a bênção e a alegria, porque colaboraram para que estejamos aqui na matéria densa, cumprindo, resgatando, trabalhando, lutando. Eu sei que cada um vai pensar bem no seu pai no domingo. E eu vou pensar no meu. Eu só vou falar, obrigado, meu pai, o senhor fez tudo por mim. Vamos orar. Nós temos um minutinho, vamos orar. Então, eu pedi para colocar uma água e, naturalmente, focando em tudo que nós estamos falando, claro, que seu espírito protetor esteve aí com você, tá bom? Vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o amigo, o mestre, o médico, gente, o médico, o companheiro de todas as horas. Espíritos protetores de todos os nossos irmãos da nossa família espiritual, benfeitores espirituais da humanidade. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a família, o lar, as pessoas que nos cercam, o trabalho, a nossa profissão. Obrigado por tudo. Obrigado até pela dor que nos educa. Obrigado por tudo. Mas, com tantos conhecimentos chegando, meu Pai, e amados, agora nós vamos pedir com o coração. Vamos pedir. Você pensa aquilo que você deseja, aquilo que você quer, dentro dessas colocações morais que estamos falando.
E eu digo, Jesus, que a saúde se faça para com todos da nossa família espiritual, que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Mestre, abençoai e fortalecei os nossos familiares queridos, que estão próximos, que estão distantes. E ainda bem aqueles na pátria espiritual. Abençoai, Mestre, também, e colocai em todos os lugares e os lares a paz necessária para prosseguir, para que haja paz, o diálogo, a compreensão nos lares, nas famílias, nos trabalhos, nos templos cristãos. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos com afetos do passado, desafetos que nesta reencarnação estamos juntos para evoluir através do amor. Então, nós pedimos, abençoai. Abençoai também todas as pessoas que nos cercam, do mais íntimo e pequeno, o modesto trabalho até o mais elevado. Abençoai, abençoai. Abençoai tudo, tudo, tudo. Eu peço isso, Jesus. E agora, enquanto você foca no seu pedido de amor, eu falo, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nas dimensões espirituais. Mas o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu sempre peço o pão da alma. Não nos deixeis cair nas tentações. Livrai-nos dos males. Olha, mágoa, ódio, inveja, egoísmo, vaidade, prepotência. Livrai-nos, Senhor, desses males. Porque o Senhor pode. Que assim seja. Desta forma, com muito amor. Uma linda Sheila Ricardo, São Paulo, linda. Boa noite, boa noite. Tudo de bom para você, Sheila. Vocês todos, uma linda noite com Jesus. Foca só em positividade. Leia só coisas fortalecedoras. Não? E vai focando. Isso chega para nós porque é o nosso momento de redenção. Não? De espíritos criados simples e ignorantes, chegaremos um dia à qualidade da plenitude. Meu carinho, meu beijo. E eu posso dizer, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus de amor. Fiquem com Deus, meus amores, fiquem com Deus.